E pra galera do YouTube, lembre-se, faça aí o hack que o João Vitor... Porra! Toda vez eu meto essa, porque eu, sei lá por quê, mas enfim, o João Pedro falou aí no último episódio que você deve ter ouvido, então lança os comentários aqui com o nome do Roy Hunters, comenta aí pra gente pra ajudar a divulgar esse episódio. Comenta no YouTube e coloque o nome do podcast em todos os comentários. Eu falo todos os comentários, porque assim, você vai dar mais de um, né? Pelo amor de Deus, pô. Vários comentários. Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos pra você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, pra você que está ouvindo. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference. Aqui é @DenerLippert. Minha expectativa pra esse episódio é convencer o Felipe a investir na V4. Aqui é @João Pedro e a minha expectativa é entender tudo sobre esse tal mercado aí de Media for Equity. É só com influenciador, com personalidades, ou é com outras empresas também? Eu posso fazer Media for Equity com outdoor? Vamos saber mais. Aqui é o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é conseguir entender melhor o detalhe de um funcionamento de um fundo, porque eu manjo pouco dessa frente e vou aproveitar aqui o episódio para isso também. Boa. Eu faço também? Claro. Aqui é o @Felipe Atab e minha expectativa para esse podcast é trocar uma ideia sobre mídia por equity e talvez encontrar empresas legais aí pra gente investir como fundo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Roy Hunters Podcast, galera. E hoje é um episódio mega especial. Eu brinco aqui com a turma que a gente fez, pensou no Roy Hunters como um podcast mais técnico que nós gostaríamos de ouvir, né? Como Roy Hunters, como marqueteiros. E em alguns episódios especiais a gente cumpre muito bem essa missão, com bons convidados. A gente vai num assunto bem técnico, porque quem tá há bastante tempo aí na luta como marqueteiro sabe que é raro a gente ter uns conteúdos mais deep, mais profundos. E hoje vai ser um daqueles que a gente gosta bastante. Tô aqui com o Gui, como sempre, com o João, que também tá aqui, o nosso João Backup. João Backup, parece comigo, meu irmão. E a gente tá aqui de gêmeos e gêmeos aqui. Tô com o Felipe Pior, cara. Double. E é... Backup, que já tô aqui, o quê? Uns 4, 5 episódios já. Agora o João... Agora o João Vitor virou backup. A gente vai ter que fazer essa piada quando ele voltar, se ele voltar. E a gente tá aqui com um dos lendários marqueteiros. A gente nem falou no último episódio, né? A galera percebeu que a gente tá gravando na casa do João Backup, né? O G4 aqui no G4, Educação. a Educação cedeu o espaço pra nós enquanto o nosso estúdio fica pronto. E a gente tá aqui com o Felipe Haddad, que faz parte... Haddad. Felipe Haddad, prefeito de São Paulo. Mas o Ih, a galera já saiu do podcast. Felipe Haddad, tô brincando. Faz parte da história aí da publicidade recente, do marketing, do growth recente. A turma ficou aí 10 anos vendendo cerveja na Ambev. Passou uns quase 2 anos aí na Stone como CMO e atualmente está empreendendo num projeto de Media for Equity. Para mim, quando eu conheci, é um dos projetos mais legais, que mais está apostando no negócio de Media for Equity, que provavelmente você já ouviu falar, mas não sabe detalhes. O que é esse papo de Media for Equity? Então a gente vai navegar um pouco nesses 10 anos de vender cerveja, essa passagem pela Stone, mas também, principalmente, entender um pouco mais qual que é essa grande aposta de Media for Equity, da For Equity, que a gente já gostou do nome, né, Gui? For Equity. Sugestivo. Tudo que tem 4 é sempre bom. E, Felipe, privilégio, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Roy Hunters. Obrigado pelo convite, gente. Acho que João, Denner, todo mundo aqui são, caras super feras. É um prazer e um orgulho estar aqui com vocês, batendo papo e dividindo com a turma um pouco da minha história e um pouco do que a gente está construindo agora. De verdade, muito obrigado, cara. Boa, cara, então, a gente já deu um resuminho aqui que tu tem uma história longa aí como marqueteiro aí na indústria brasileira. Antes de voltar no tempo, vamos falar um pouco do presente da For Equity. Qual que é a parada, que é a tua jornada como empreendedor agora, né? Depois de anos aí liderando grandes marcas aí na indústria, que a gente vai falar também, sempre é uma curiosidade. Mas
dá um resumão do que é, qual que é o pitch da ForEquity aí pra galera. Boa, vou fazer uma frase de efeito, mentira, tô brincando. Cara, a ForEquity é o primeiro fundo de investimento da América Latina especialista em mídia por equity. O que a gente viu de oportunidade? Aí eu vou, enfim, já puxar um pouquinho pra minha história e contar um pouquinho dessa dinâmica como um todo. E explica o que é isso aí, que os caras às vezes não sabem. Total. Acho que a maioria não vai saber. Do que? Da ForEquity? Do que é mídia Do por que é equity. mídia por equity. Ah, boa. E aí a gente... Basicamente, mídia por equity, mídia for equity, né, em inglês, é basicamente trocar mídia, que é uma forma de investimento e que muitas startups B2C precisam muito para crescimento, pelo equity da empresa, sem precisar necessariamente você desembolsar a caixa. Você pode acelerar o crescimento da tua startup, empresa e etc., através do modelo de mídia por equity, você dando um pedaço pequeno da sua empresa para ter essa aceleração do marketing como um todo. De onde veio isso, tá? Então, até um pouco da minha história em si. Eu sou um cara que mistura um pouco de finanças com marketing, tá? Então, eu acabei me formando em 2 faculdades ao mesmo tempo, uma em administração e outra em publicidade. Então, publicidade na SPM, administração industrial, numa federal do Rio, que se chama Cefet. Caramba. Nessa ordem? Tinha tempo pra estudar, hein? Eu fiz as 2 ao mesmo tempo, eu fazia 17 matérias por período, assim. Cara, qual que era essa loucura, porra? Cara, eu na época... Eu até, só estudava, né? Então, era uma loucura, cara. Assim, o João conhece um pouco da minha loucura, mas... Assim, o que eu vi? Eu vi que... Terceiro ano lá, ensino fundamental, caramba, eu tô com 33 anos agora, então foi há bastante tempo atrás, eu vi que, cara, se não fosse por mim, ia dar merda, tá? Ia, assim, a família e etc e tudo mais, ou eu dava certo ou eu dava certo. Então, a essência do negócio eu sempre fui um péssimo aluno, cara. Eu repeti a primeira série do ensino fundamental. Caralho, eu era um cara idiota. Era ruim com força. Eu era ruim com força, eu era burro. A essência eu era burro, talvez, cara, eu não sei, assim. Primeira série é desenha uma árvore, aí você bota um leãozinho, assim, não sei. Caralho. Mas assim, a dinâmica Ele não é neuronormativo aqui. Neuronormativo, é foda. Então eu tive uma experiência de aprendizado com escola e etc. muito ruim, assim. Eu nunca fui um bom aluno, sempre fui um péssimo aluno em absolutamente tudo. E chegou no terceiro ano, eu falei, cara, ou eu vou virar um bom aluno e vou ser alguém na vida, ou fudeu, não tem muito o que a gente fazer. Chegou no terceiro ano. Isso no terceiro ano do ensino médio. E, cara, virou uma chave interna que eu virei mega hiper competitivo. E eu sempre fui mega hiper competitivo porque... Enfim, eu sempre fui um cara gamer, eu sou gamer, eu fui gamer profissional em 2000, jogava Warcraft, Frozen Throne, etc. Enfim, super nerd, é o cara que ficava enfurnado. Ganhava campeonato, sério, é real mesmo. É real, campeão da América Latina. Eu respeito muito o nego que é profissional de game, porque tem um skill ceiling muito bizarro pra tu jogar profissional. Tipo assim, é muito bizarro. O cara ser profissional, o cara tem que ser muito, muito, muito bom. Não, mas eu fui profissional antes de ser sexy, cara. É 2000. Mas igual. Assim, 2000, cara. Mas igual, não era provavelmente nada, você assim. era muito melhor do que qualquer um que jogava na época. Não, eu jogava 14, 15 horas por dia, todos os dias. Era um negócio muito louco, assim. É que assim, a lógica é a mesma, só que hoje tu tem mais gente tentando. Total. Tá ligado? Então é isso. Mas igual, o cara que é profissional, ele é muito pica. Tá ligado? E é muito complexo, enfim. Então assim, eu sempre amei estratégia. Eu sempre joguei jogo de estratégia, etc. Que era o Warcraft. Eu falei, cara, eu vou mudar a estratégia da minha vida e terceiro ano vai ser competição real. Eu vou entrar pra ganhar tudo que tiver pela minha frente pelos próximos anos. E aí foi isso, assim, cara, eu estudei igual um animal, passei numa federal, passei bolsa de 100% na SPM pra estudar na SPM. Cara, eu fui o melhor aluno das 2 faculdades, CR 9.8 em uma e 9.5 na outra, fazendo as 2 ao mesmo tempo. Caralho. Ganhei como melhor aluno da história da SPM pelo Santander, ganhei uma bolsa em Salamanca pra eu estudar em Salamanca, ganhei o prêmio em 2010. Onde é Salamanca? Salamanca na Espanha. Salamanca é o cara do Breaking Bad lá, uma das universidades. Salamanca. Exato. Salamanca na Espanha. E aí, cara, começou, assim, foi um negócio um atrás do outro, eu aprendi a aprender, no final das contas, em estudar e me dedicar, e eu tenho uma máxima muito que é, eu não acredito muito em inteligência nem nada, mas eu acredito em esforço excessivo, real, assim. Se você for esforçado... Esforço vezes talento. Exato. Se você for esforçado excessivamente, você vai conseguir, com certeza, ultrapassar todas as barreiras da tua vida, e vai ser um negócio incrível. E foi isso que eu trouxe, assim. Então, ganhei um prêmio internacional na época da faculdade ainda, como o melhor plano de marketing do mundo em 2010, fui pra Washington receber. Caralho, não sabia que existia esse campeonato? Total, se chama... Era um da Pepsi, que faz, enfim, tipo um estudo e um briefing pra galera de estudar publicidade, enfim, foi um negócio super legal que a gente fez, ganhou, deu uma exposição, e eu acabei entrando na Ambev muito cedo, assim, a galera sempre me falou, cara, tu tem muita cultura da Ambev, dedicação e etc, esforço, meritocracia, acho que você vai se dar muito bem lá, e eu virei supervisor de trade marketing da Ambev. Como trainee? Nada, ainda zero como trainee, como supervisor, antes de ter me formado enfim, nas 2 faculdades, e começou minha trilha na Ambev. E foi sempre isso, assim, cara, casou muito com a minha história de vida. Mas como é que você chegou ali? Eu me perdi aqui, foi um jump muito rápido. Muito rápido? Muito rápido. Como é que você chegou em supervisor?
Cara, o primeiro cargo que eu consegui dentro da Ambev era supervisor de trade marketing. Caralho. Entendi. Mas o que? Você achou a vaga isso no jornal? Não, foi loucuras, tá? Mas uma menina que estudava comigo numa das faculdades entrou na Ambev pra ser a pessoa de recrutamento e etc. Ela falou, cara, tem uma vaga aqui que tem a tua cara, vem aqui e tenta. E era pra formado já, pra pessoas que já estavam formadas, etc. Meteu o louco e conseguiu. Meteu o louco e consegui. E entrei. 10 anos depois ele tava contratando o Gustavo Lima pra fazer beber pra caralho na internet. É essa a história. Exato. Então a loucura foi, cara, assim, sempre foi uma lógica de dedicação muito grande. Eu sempre penso muito marketing de um ponto de vista de negócios. Acho que marketing... Tu nunca viu se tu não é disléxico? Cara, não sei. Provavelmente eu sou. Pode ser isso. Dá uma pesquisada. Porque a galera que tem esses sintomas aí que tu falou, às vezes é dislexia. Pode ser. Porque eu tô em dislexia e eu tinha esse problema na escola, né? Aí depois eu me dei bem com coisas que ele são... passou na primeira série. Passei na primeira série porque eu estava na tá escola melhor do que merda eu. pra caralho, era essa a vantagem. Mas às vezes o dislexo é bom com coisas que são muito dispersas. Bom de juntar coisas muito abstratas, né? Cara, pode ser. Não sou diagnosticado, mas talvez eu tenha esse diagnóstico aí, cara. E a pílula do conhecimento ali, qual que foi o hack pra conseguir estudar pra caralho? Foi só focar? Teve algum hack, alguma coisa assim? Alguma coisa que cara, você... eu não estudava. Cocaína. Eu não estudava. além da droga, mentira. Cara, eu não estudava tanto, assim, mas como eu estudava, eu vivenciava muitas horas do meu dia. Por exemplo, eu ia pra faculdade de ônibus de manhã, de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, era eu tendo aula com diversos professores a todo momento de diversas coisas diferentes, porque metade da faculdade era administração, super técnico, dedicou cálculo, esses anos da tua vida só a estudar. Só estudar. E aí o diretor da SPM Rio, que eu sou carioca, mas eu tô aqui há 10 anos já em São Paulo, ele viu que, puta, esse cara tem alguma coisa de diferente, vou dar uma oportunidade pra ele, porque ele não vai conseguir estagiar, porque ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E eu comecei a dar consultoria com ele, né? A gente deu consultoria pra Globo, Coca-Cola e um monte de coisas, e ele não me cobrava horário, porque ele sabia que era complexo pra mim, mas eu comecei a trabalhar com ele muito cedo em projetos muito grandes. Então eu trabalhava e estudava as duas, e era, pra te falar a verdade, porque eu acredito muito em dedicação, é hora de massa bunda. cefálica ali, de bunda, de mão na massa, de aprendizado pra fazer o negócio acontecer. Total. E eu acho que tem uma coisa Tu tirou distrações também da tua vida, né? Porque tu tava basicamente focado nisso. basicamente, cara. Parou de jogar. Não, eu não jogava mais nada. Assim, a única coisa que tinha na minha Viu, vida Gui? era estudar, trabalhar e namorar. Assim, eu Fala namorei isso do durante FIFA. 8 anos, cara. Ajuda Isso também, me porque ajudou ser pra solteiro caramba. é desfoque pra caralho. Foco pra caralho, isso é verdade. Então eu consegui trazer isso muito e eu aprendi a aprender. Essa foi a essência, assim. E eu aprendi que até a questão da competição te traz uma coisa muito positiva. De, cara, tem uma maior barreira jurídica do mundo pra estruturar um negócio que não existe. Cara, tem um jeito para aquilo. Vamos gastar bunda, massa cefálica. E aí, até trazendo pro que a gente tá fazendo agora. Eu não acredito em marketing, para te falar a verdade. Eu acredito em business. Marketing, simplesmente por essência, se for uma coisa muito técnica, muito específica, ela acaba caindo numa caixinha muito técnica que não é uma caixinha de negócio. E muita gente confunde marketing com, não, você é um cara de comunicação. Cara, marketing não é comunicação. E por isso que eu nunca acreditei simplesmente em fazer uma única faculdade. Legal. Eu queria trazer uma lógica muito mais holística para business como um todo e falar, cara, marketing é uma alavanca. Comunicação é uma coisa dentro do marketing, mas marketing, por essência, é estratégia de diferenciação e como você vai fazer essa empresa crescer mais rápido. Muito bom. E eu trouxe isso para dentro de finanças. Então, hoje, o João sabe um pouco da minha história, eu sou um cara financeiro de marketing. Legal demais. E eu trago Ele isso... é o cara do Excel, pô. Ele chega com o Excel... Tem muito marqueteiro hoje que não sabe Excel, eu acho absurdo. Não, eu vi o Atab chegar aqui com o Excel assim, então... Tipo, a gente saiu 10 horas da noite do escritório, aí no outro dia chegava 9 da manhã. Então... De noite, quando eu cheguei em casa, eu fiz esse Excel aqui gigantesco de não sei quantas abas, que eu fiquei até 2 da manhã fazendo aqui, eu plano. Caralho, como assim? Que horas que esse cara... E a minha mulher está grávida nesse momento, mas eu consegui fazer isso também. Pô, Enquanto isso, o João tinha fumado 30 cigarros. Basicamente. É tipo isso mesmo. Então, assim, eu aprendi a aprender e eu aprendi que marketing é sobre negócios, no final das contas. Eu sempre faço um paralelo muito grande com finanças, jurídico e medicina, que é... Quando você contrata um médico ou você contrata um cardiologista para resolver um problema específico do seu coração? Se você contratar um médico e você tiver um ortopedista cuidando do seu coração, você vai morrer, cara. Você vai contratar um jurídico. Não, eu preciso de um advogado. Cara, você tem um problema trabalhista, você está contratando alguém do direito de família. Cara, você vai continuar com o teu problema da mesma forma. Medicina, advocacia, etc., é marketing. Você vai contratar alguém de marketing para sua empresa, qual é a dor da tua empresa?
Você não quer contratar de forma genérica para resolver uma dor muito específica dentro da sua empresa. Então, você precisa ser muito específico. Legal. Então, a lógica eu sempre olhei isso de uma maneira muito cara, o que é a profundidade? Como é que isso é business? Como é que eu olho o total addressable market de marketing? Quanto é que são as peças que estão ali dentro daquele tabuleiro? Flexo, é isso aí. De uma lógica de Muito isso mesmo. muito profundo. E aí eu falo, cara, quais são as oportunidades dentro desse tabuleiro do total addressable market que a gente está jogando dentro das empresas e como eu navego ali dentro da melhor maneira possível. E eu fiz isso minha vida inteira. Na faculdade, eu fiz MBA depois das duas faculdades, eu fiz um MBA em marketing para consolidar um pouco dessa perspectiva em si, muito novo. Eu tinha 21 anos quando eu fiz MBA e o meu aluno mais novo tinha 35 anos. Então, eu sempre tentei jogar um pouco mais para frente da experiência em si e a Ambev só acelerou isso. Então, eu fiquei o tempo médio na cadeira na Ambev, eu passei por 14 posições, eu fiquei um tempo médio de 6 meses em cada cadeira, 6, 7 meses em cada cadeira. Então, eu cresci muito rápido, virei trainee da Ambev, virei... Qual foi teu último cargo da Ambev? Eu fui diretor de marketing de 7 marcas da Ambev. Tu é diretor de marca de 7 marcas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Que loucura, né? Então, assim, a lógica era... Eu tenho uma lógica muito de trilha de crescimento dentro da Ambev. Então, eu acabei sendo o sócio mais novo da Ambev, diretor de marketing mais novo da história da Ambev. Então, eu acabei sendo muito acelerado. A Ambev tem 50 mil funcionários e tem 200 sócios. Então, assim, é um negócio super restrito, é um funil gigantesco. E o tempo médio de se virar sócio na Ambev são 12 anos. Eu consegui fazer isso em 5 anos. Então, foi uma coisa muito rápida, foi muito legal e tal. Então, eu consegui... Me aceleraram muito, isso me trouxe muita oportunidade. E, no final, por ter aprendido a aprender e sempre sendo muito dedicado e competitivo de verdade, eu sou extremamente competitivo em tudo que eu faço, acabou me acelerando muito a carreira e trouxe coisas legais, como o Dani comentou, até a perspectiva de saber jogar em cenários adversos em si, a questão da pandemia, né? Então, foi um negócio super legal que a gente conseguiu fazer. Mas, trazendo o que o Denner falou, como é ser diretor de marketing 7 marcas ao mesmo tempo? E por que é assim? Mas só antes de tu responder essa, conclui pra nós o que é o Media for Equity. Deixa eu começar com isso. Isso é ser dislexo, gente. Isso é dislexia. Eu também sou dislexo. Cara de TDAH, o outro ninguém vai sair. O podcast vai durar 5 horas. Eu já tinha esquecido que essa era a pergunta. Eu também, completamente. Então, assim, 5 horas o podcast, a gente responde o que é. Mas mídia por equity... Fica até o final. Fica até o final, por favor. Abrimos esse loop aí, vai fechar. Cara, mídia por equity é a essência de misturar finanças com marketing, no final das contas. Então, a perspectiva de... Se você tem uma empresa B2C que você não tem investimento de fazer crescimento em marketing, como é que você faz crescimento? E tem um dado super interessante que é... O mercado de marketing dentro do Brasil é um mercado de 50 bi em investimento. Só que ele está concentrado em 30 empresas. São montadoras, telecomunicação, bens de consumo e finanças. Esse número contigo. Tu falou que para mim que 30 empresas têm 50% da verba, 70% da verba em 30 empresas. Então, assim, é um negócio hiper concentrado. Quando você fala CMO, cara, 30 empresas têm CMO no Brasil. Porque é muito difícil você ser um CMO se você não tem dinheiro. É tipo você ser alguém de M&A que você não tem dinheiro para comprar a empresa. O que você fica fazendo? Você fica empurrando o mouse. Você ser alguém de M&A sem ter empresa. É o famoso CEO de MEI. CEO de MEI. Então, assim, você vai ficar empurrando o mouse, você vai ficar criando estratégias de afiliados, você vai criar estratégias de conteúdo de SEO, você vai ficar tentando fazer o tudo para justificar que, cara, eu não tenho dinheiro para investir, então tem que trazer cliente aqui de qualquer forma para ter essa aceleração. Media por equity é uma alternativa a isso. É você chegar para alguém que não tem dinheiro, que precisa ter dinheiro para acelerar o crescimento, e tem gente que não tem 10 milhões de reais para fazer uma essência de uma campanha, ou de always on, ou de construir algo que é mais de topo de funil em si. Tem gente que tem R$1.000, aí vai no Google e etc, e compra fundo de funil, ou Google e Meta, e consegue trazer essa tangibilização perfeita. Mas marketing não é só comprar Google e Meta, ou Last Click, ou qualquer coisa dentro dessa perspectiva. Você construir diferenciação em marketing e pescar num aquário muito maior. Dentro dessa perspectiva, Media por Equity nasce para suprir essa necessidade. Se você tem uma empresa hoje que precisa ter investimento em marketing, construir diferenciação, e você não tem caixa para fazer isso, ou não tem a vontade de fazer isso, ou a coragem de pegar do teu caixa da empresa e investir em 10 milhões, uma coisa que você não sabe se vai entregar resultado, e na maioria das vezes demora de 6 a 1 ano para um investimento em branding, em topo de funil, trazer resultado de fundo de funil, vamos colocar assim, de acessos orgânicos, etc., a gente é uma alternativa. A gente te dá esse funding através do modelo de mídia por equity. A gente captura mídia do mercado, te darem mídia de diferentes players, de out of home, de TV, de pay TV, de creators, de programática e etc. A gente faz esse funding em você e é como se fosse um investimento. Eu não estou interessado no revenue share nem nada, eu estou interessado no crescimento da empresa.
Então eu viro tua sócia. A longo prazo. A longo prazo. Eu tô virando teu sócio ali no teu cap table, no teu, enfim, como equity mesmo. O nome Media for Equity porque é um share, que é uma cota da empresa que você tá dando em pagamento. Então, a essência é investir em A marketing. gente tá falando de quantos por cento? Tem uma média ou não necessariamente? Claro que depende, mas tipo assim, tem uma lógica, média, depende do valor da empresa, pô. Depende do valor da empresa, mas o que a gente já aprendeu, tá? Eu fiz, antes mesmo de criar a For Equity, já tinha feito 4 deals de Media por Equity. E sempre foi uma coisa muito de, não conseguimos tirar esse negócio, ou vamos tentar fazer um negócio diferente. Então, exemplo, em 2019, tem um amigo super grande que eu mentorava a empresa dele, que se chama Key Design, que é uma DNVB, um e-commerce masculino de pulseira, colar e etc. Eu vou abrir uns números aqui, eu peço perdão, André, mas ele faturava lá próximo de 3 milhões e meio. Tava fazendo esse negócio há 7 anos já. 3 milhões e meio. 3 milhões e meio no e-commerce dele, era 100% e-commerce. Isso ano. Ano. Ok. A gente vai sempre falar ano. Ano, perfeito, tá, exato. E ele falou, cara, eu preciso ter alguma coisa que renove minha safra, mais investimento. É difícil captar numa lógica de DNVB no Brasil e etc. Não é um VC-backed business. Aliás, o que é uma DNVB pra galera? DNVB é uma Digital Native Brands. Aí tem o Vzinho ali que é vertical. Por que eu tirei quando eu expliquei a sigla? É que ninguém é vertical no Brasil. Todo mundo usa indústria white label. Então, todo mundo é uma DNB, não necessariamente uma DNVB. Que é uma marca nativa digital. Na marca nativa digital, por essência. Então, a lógica, ele tinha uma marca nativa digital. Ele, no caso, é uma DNVB, porque ele tem produção, ele tem 2 indústrias que produzem as pulseiras. E ser vertical é ele fazer todo o processo. Todo o processo. Cadeia, né? E aí você ganha margem durante todo esse processo. Claro. Então, no caso dele, ele falou, cara, eu preciso ressignificar o meu crescimento. É dislexia. Hoje eu já saí com um diagnóstico perfeito. Eu vou te dar o laudo, fica ali depois na saída. Então, assim, ele precisava crescer o business dele. Ele falou, cara, por que a gente não traz o Caio Castro pra dentro do business? E eu nem conhecia, tá? Pra te falar a verdade, em Media por Equity. E ele que me trouxe isso. Eu falei, cara, isso é genial, cara. Vai ser uma baita canhão de mídia e etc. E hoje, depois de 3, 4 anos, o cara tá faturando 17 milhões. Então, ele trouxe o Caio Castro por Equity. Eu tinha todo o contato, eu fiz a ponte por causa da Ambev. Eu já tinha contratado o Caio Castro. O Caio Castro fez várias Media for Equity, fez várias, assim, com o Já, enfim, tem outras marcas que ele acabou fazendo também. Mas a dinâmica, a gente trouxe ele para dentro do business, ele fez uma aceleração enorme, mas a essência foi o Caio Castro que fez o business crescer de 3 para 17 milhões, e hoje, tendo feito isso várias vezes, a resposta não foi o Caio Castro que fez, tá? Eu acho que o Caio Castro deu a confiança pro ecossistema. Marketing não consegue isolar, né? Essa parada. Você não consegue... Mas a composição. Você não consegue ter o modelo de atribuição. E muitas das vezes a pessoa fala em modelo de atribuição, mas nem existe. Isso é modelo de contribuição. Se tu for jogar... Contribuição é um bom termo. E se tu for jogar no last click, o Caio Castro não deve nem dar ROI. Não dá ROI. Não dá ROI, assim. É o que não daria, né? Porque a gente tem exemplos que dá bastante. Não, com certeza. Mas digo, não necessariamente dá ROI, mas é que tem todo um outro contexto, outros ganhos que tu tem com isso que acabam dando toda essa força pra marca como um todo, né? Super. Principalmente indireto, né? Tipo, abrindo um shopping... O quiosque, a marca do Caio Castro, isso ajuda. É um modelo de credibilidade. Então, como é que você coloca isso no ROI, tá ligado? Então, te respondendo, assim, até a pergunta que você fez, qual o percentual que faria sentido? Sim. O percentual que faz mais sentido para o modelo de Media por Equity é quando a gente pega até na trilhazinha de crescimento, investimentos de startups, são startups que já fizeram já provaram o modelo, né? Que a gente fala já em Product Market Fit, né? Já identificaram o CAC, então tem uma estabilidade de CAC e estão na fase de growth, que normalmente são startups de Series A para frente. E aí sim se traz um modelo de Media por Equity para acelerar esse crescimento. É isso que eu queria entender, que era tipo assim, se qualquer um, então tem uma empresa aqui, tô com umas ideias, assim, me faz um Media for Equity, provavelmente não era isso. E provavelmente não vai dar certo. Tem muita gente que entra em contato com a gente pensando, puta, eu tenho uma startup early stage e quero fazer Media por Equity. Eu falo muito, assim, cara, eu gostaria de te dar uma dica, não faça Media por Equity no early stage. Porque o mídia... Tá muito caro, né? Vai ser dar 30%, 40% da tua empresa para uma coisa que não vai trazer resultado no curto prazo. Você precisa fazer o Product Market Fit, você precisa ter um investimento em growth para entender seu CAC, você não precisa crescer necessariamente no early stage. Sim. Então é uma dinâmica muito mais de te respondendo, Media por Equity no early stage não seria muito saudável para a empresa.
No Series A e para frente, Series B, que é o modelo mais de growth, é uma lógica de 3 a 5% em média que você pega. E Entendi. se você pega valuations, normalmente de empresas que estão ali, a valuation médio de 300 milhões, então você tem um cheque médio ali que você consegue Eu perguntei isso porque a galera fez, tipo, é óbvio, é só falar o valuation, mas, tipo assim, depende da empresa. Às vezes o cara não sabe nem o que é valuation, então se o cara já não sabe o que é valuation, já não tem o dele, nunca foi investido, ele já não é um cliente para esse modelo aqui. Eu tenho uns Agora pontos fica aqui mais claro. da nossa conversa que a gente já teve aí, a que eu queria trazer pra galera, que eu achei muito genial do esquema que tu fez, que o que a gente conhece, a galera que tá um pouco mais alterada do Media for Equity, é o influenciador, os que já passaram aqui, o Nigro, essa galera vai lá e vai fazer esse deal tipo o Caio Castro, né? A pessoa que tem uma audiência, tem uma imagem, ela vai ganhar um pedacinho da empresa, beleza. E aí, algumas informações que tu me trouxe, eu vou falar aqui, que eu anotei na época que a gente conversou a primeira vez, é que 80% do dinheiro, tu me trouxe a informação, aí tu me confirma se eu estiver errado também, 80% do dinheiro dos venture capital, ou seja, que a galera levanta dinheiro, vai para marketing, né? Vai para a pessoa captar cliente e crescer a startup. Aí foi um insight que tu pegou como empreendedor aqui. E a gente sabe que boa parte do inventário dos veículos de mídia, ou até dos próprios influenciadores, não são desperdiçados. O que é isso para a galera que não se liga? Se eu sou a Calas, tenho outdoor lá e eu não vendi o outdoor hoje em Congonhas, ou eu sou um blog e não vendi anúncio hoje no meu blog, perdi aquele dinheiro, vai pro lixo, porque eu não vou conseguir veicular mais de novo, né? O tempo passou, eu perdi aquele inventário, isso a gente chama de inventário. Aí a sacada aqui da For Equity foi não só pegar artistas e celebridades, que acho que é uma minoria do teu fundo, mas pegar esse inventário que tá quicando, tá ocioso, a galera tá perdendo. O calhau, né? E aí a galera aporta o inventário no fundo. Eu, Globo, eu, Calas, eu, Hora for Home, eu, sei lá o que, influenciador, falo, cara, deixa eu pegar uma parte do inventário ocioso, eu vou aportar no For Equity, falar aqui, toma 10 milhões da Calas, 10 milhões da Eletromídia, 50 milhões da Globo. E aí tu vai pegar lá e vai montar um fundo de $500 milhão com essa galera, aí tu chega na startup, na V4, fala, V4, eu vou aportar 50 milhões em mídia para ti. E aí eu vou usar o inventário dos caras, e eles são os investidores do fundo, perfeito, que investiram o inventário, não mídia, não dinheiro, e aí ele vai aportar na startup. Porque para a startup é equivalente a dinheiro, né? É a mesma coisa, porque 80% do eles. dinheiro é para isso. Sim. É uma coisa que eu... Só que aí ele criou um business de reciclagem de dinheiro. Porque, tipo assim... Ele lava dinheiro? Então... Reciclagem é um termo melhor. Não, porque se vamos dizer assim, que o fundo aqui, o For Equity, entrega uma rentabilidade de 5% ao ano, que foi uma merda comparada a qualquer ativo. Não foi excelente, porque ele ia perder o dinheiro. Não é como se a Calas, a Eletromídia, a Globo tivesse a chance de aportar esse dinheiro em outro lugar, no CDB, no CDI. Não tem, ela ia perder aquele dinheiro, porque ela ia perder o inventário. Esse cálculo deve ser bizarro, porque não é exatamente dinheiro, ou acaba sendo. Acaba sendo, é equivalente de dinheiro. Então, cara, você fez uma explicação perfeita, até te agradeço. Eu peguei os resumos que eu achei top e anotei no dia que a gente conversou. Super legal. Literalmente, você sabe que a conversa foi boa entre eles, porque o Daniel tem um Notion da conversa. Literalmente, Notionzão. Então, assim, eu acho que o Daniel falou muito bem, eu te expliquei no início da conversa, o que acontece com o mercado de marketing. O mercado de marketing é um mercado grande, 50 bi, vamos colocar ali em investimentos. Mercado de mídia, né? De mídia em geral. E você pega 30 empresas que compram 70% do inventário total que existe, inventário de mídia que existe disponível. Será que só existe esses 70% para serem comprados? Será que só existem 30 empresas que podem comprar? E por essência isso causa duas coisas dentro do mercado. A primeira coisa é que não tem CMO na maioria das empresas, então você não precisa efetivamente de alguém tão sênior para tocar o marketing quando você não tem uma outra empresa. E o primeiro lado é que o player de mídia, muitas das vezes, está vendendo para 30 anunciantes. Porque se ele não consegue vender isso, para quem que ele vai vender? Então eu digo muito uma analogia que é o mercado de hotelaria e o mercado de aviação. Todos eles estão vendendo um inventário de hotelaria, um inventário cadeira de avião, que é baseado em tempo. Se você não passou um dia ou voou o avião e não tem uma cadeira ocupada, simplesmente você não conseguiu monetizar aquela cadeira e você perdeu... Foi pro lixo. Aquela cadeira foi pro lixo em termos de inventário. E não é uma cadeira ruim que está lá no bagageiro e etc. É uma cadeira boa, talvez de primeira classe ou talvez de uma coisa muito legal. Então, a sacada que a gente teve, que é um pouco do conhecimento do mercado de mídia, é que o mercado ele é muito concentrado e é muito caro fazer mídia em todo mundo.
E o número de 70% das empresas, 70% ser concentrado em 30 empresas, é o mesmo número no mundo. Existem 100 empresas no mundo que concentram 50% do orçamento no mundo de marketing. Caramba. Então, assim, é uma coisa extremamente concentrada no mundo inteiro, não é uma especificidade do Brasil. E o que a gente viu se é muito concentrado, talvez tenha a oportunidade de capturar essas cadeiras de avião que estão voando, porque está todo mundo vendendo atenção, tempo. Seja um influenciador, seja um canal de TV, seja um out of home, todos eles estão vendendo atenção no final das contas. Como é que você monetiza 100% da sua atenção? Acho que uma dúvida que pode ficar pra galera, até uma pergunta que eu tenho, que é tipo assim, o que tá sobrando porque essas 30 empresas ou esses monopolizadores, entre aspas, aqui, eles simplesmente não compraram e alocaram em outro lugar ou não tem essa grana? Ou ele tá sobrando porque não é um bom placement? Não, ele tá sobrando porque o cara não vendeu, entendeu? Passou e tu não conseguiu vender. Não, tudo bem, mas por que não é comprado 100%? Porque tu não consegue tradar que nem a aviação, que tu consegue fazer um preço dinâmico. Eu chego e mando uma proposta pra ti, Guia, pra anunciar amanhã na Globo é 100 mil. Aí tu fala, vou pensar. Aí eu fico esperando e tu fala, não quero. E tu, puta que pariu, eu vou vender pra quem? Tu não comprou, isso que acontece, sabe? Eu acho que o melhor case pra se falar disso é, por exemplo, o Globo. Você pega, sei lá, dos 20 anunciantes que tem no BBB, que talvez seja o melhor ativo da televisão brasileira hoje, 2 são Media por Equities, Quinto Andar e Stone. Ou seja, a Globo, eles não pagaram. Eles não pagaram para anunciar. A Globo optou por fazer o Media for Equity. Foi o melhor negócio para ela. Entendeu? Então, assim, a dinâmica é o inventário, e eu acho que é a máxima, por isso que eu quis trazer o número do mundo e o número do Brasil, de 100 anunciantes representarem 50% do investimento no mundo, e no Brasil, 30 anunciantes representarem 70% do investimento, é porque depende de target, depende de entendimento do que faz sentido para ela. Será que faz sentido para uma empresa que não tem nada a ver com target comprar aquele inventário que seria muito bom para uma outra empresa? Talvez não faça sentido. Então, por isso que é quase um mix, assim, um matchmaking que tem que acontecer de maneira muito perfeita para você conseguir vender 100% do seu inventário. Muito difícil. E não só isso, né? Porque muitas empresas, elas precisam fazer uma comunicação num período específico. Então, exato. tipo, eu tenho dinheiro e eu quero comprar esse placement, mas eu quero comprar ele em março. Ou, tipo assim, eu sou Lacta, eu quero falar na Páscoa. Ou eu como, você entendeu? Eu como veículo de mídia, eu posso criar placements também, porque eu sou dono do veículo. Então, eu poderia estar fazendo um anúncio aqui no Roy Hunters. Não fiz. Exato. Perdi esse inventário. A Globo poderia botar 15 anunciantes ou 25 no Big Brother, a depender de como ela articula a narrativa do programa. Ela vai criar uma festa a mais, uma festa a menos, ou uma prova X. E o mais interessante é que isso vale para influenciador também. E se você pegar os influenciadores, a máxima dos 30 anunciantes que monetizam o mercado inteiro faz uma experiência, tá? Abre um feed ou qualquer coisa de um grande creator ou celebridade. As 30 pessoas que estão anunciando em Public Post, lá são os mesmos 30. Blaze. Então, assim, são os mesmos 30, cara. É sempre baseado nesses mesmos 30 ou os 100 do mundo que acabam fazendo. Então, é muito por isso concentrado. Que você vê uns anúncios meio ridículos, do tipo... Alguém nada a ver anunciando Omo. Porque a Omo é o cara, anuncia em todo mundo. Tipo assim, você vê, cara, nem faz sentido contratar esse influenciador, mas ela tá lá. Tá lá. Então, assim, a dinâmica do mercado a gente viu essa oportunidade. A gente falou, cara... pedido equity, não era mesmo, então, pô. Fiz um bom negócio. Fez um bom negócio. Tem que ver o guarda-roupa dele, é gigantesco. Mas é uma dinâmica disso. A gente viu a oportunidade a gente viu a oportunidade de, cara, tangibilizar esse mercado e estruturar esse mercado. É difícil fazer esse tipo de estruturação. E a gente foi para o caminho talvez mais difícil, mas que era o que a gente tinha mais conhecimento. A gente resolveu fazer um fundo de investimento estruturado, Ambima CVM, bonitinho, dentro do mercado financeiro e etc. Então, Posso comprar na XP agora? Você não consegue porque é um fundo aberto, mas se a gente quisesse abrir o fundo, você poderia comprar na XP. Entendi. Uma coisa, eu até convenci uma influenciadora a entrar no nosso fundo dessa mesma forma. Ela falou, mas eu não entendo o que é mídia por equity. Ela é um player de mídia, né? Aí eu falei assim, você investe seu dinheiro? E ela falou, cara, eu invisto em tal player, pode ser XP, Orama ou qualquer um outro. Okay. Eu pego meu dinheiro, X% do dinheiro eu coloco lá e espero um retorno. Aí eu falei, você sabe aonde o fundo de investimento que você está investindo o seu dinheiro? Ela, cara, não tem a mínima noção. Sei lá, foda-se. E por isso que existem os gestores, no ponto de vista financeiro. A gente é uma gestora que está pegando a mídia dela. Então, no final, eu cheguei para ela e falei, eu sou a XP para você. Ao invés de você depositar dinheiro no nosso fundo, você vai depositar post.
eu vou te depositar Olha que foda, 30 posts e que você vai poder monetizar esse dinheiro de uma maneira diferente. Só que ele, como gestor de fundo, o track record, o background que ele tem como marqueteiro é o que faz ele ser qualificado para aportar esse post. Exatamente. Então eu brinco E que qualificado em finanças para fazer para fazer uma estruturação uma de FIP. estruturação desse tipo, né? Porque se ele aporta os posts errados, nas marcas erradas, ele não cresce as ele marcas, não cresce as marcas, ele não tem não tem rentabilidade. retorno. Sim, entendeu? sim. Então a dinâmica é, eu brinco que mídia por equity é muito legal, mas você tem que entender de marketing e finanças. Então é uma coisa que é bem específica e bem Poucos profissionais do Brasil têm essa Não é por fazer a piada aqui, mas tipo, o papo da dislexia é muito real, porque olha o nível de conexão que o cara conseguiu fazer do fundo. Eu achei genial. Puta, é genial demais, é tipo, muita conexão. Mas assim, não fui eu que criei, tá? Assim, o negócio é, mídia por equity existe então no mundo. Existe no mundo desde 1996. E talvez o maior case de mídia por equity do Brasil. Não, Media for Equity, ok, eu entendo que você não criou, mas eu digo assim, a conexão que você conseguiu criar dentro do Brasil, todos esses pontos que tu trouxe de tudo que é utilizado de mídia, dessa quantidade de empresas, todos esses pontos ligados. O maior case do mundo, acho que genial, é o Jordan né? com a Nike, né? Jordan com a Nike, por incrível que pareça, não é mídia por equity. Ele não tem equity, só tem Revenue share. É verdade. Eu brinco que tem 5 evoluções da mídia, assim, pegando de uma perspectiva mais técnica. Todo mundo em mídia começa vendendo public post, ou vendendo 30 segundos, ou vendendo spot de rádio. Então é uma mídia interruptiva na maioria das vezes, que é mais fácil. Você bota aqui e vai. A evolução disso é, eu tô te cobrando por esse spot, eu recebi. A primeira evolução é, cara, interruptivo. Eu quero fazer uma coisa menos interruptiva, eu vou pro branded content. E aí vem uma lógica muito mais de conteúdo, efetivamente. Merchazinho. Tipo assim, vou chamar o CEO da empresa, da empresa que patrocina aqui o Roy Hunters. O Roy Hunters, eu bater um papo. Eu o João gravo dentro o Primocast todo mês, que é um branded content. É um branded Sim. content. Então, assim... Ou então, tipo assim, você vai no BBB, na casa do BBB, os caras vão estar usando o shampoo da sua marca. Da sua entendeu? marca. Sim, Que é uma lógica mais ali de product placement e tudo mais, que você tá Que é botando irado, um mais produto. cacete. Tipo aquele Jequiti. É isso. Achei que tinha o modelo 1, né? Mas aqui é sutil, entendeu? Isso que eu quis Não, mas explicar. cara, Jequiti é o melhor modelo de mídia por equity, tá? O SBT e Jequiti foi o primeiro modelo de mídia por equity que existiu no Brasil. E a galera nem lembra desse negócio. Isso, porque é do Silvio Santos. É do Silvio Santos. Ele pegou e acelerou todo o crescimento da Jequiti através do SBT. E ali é mídia por equity, por essência. Não é um revenue share nem nada. Então, só voltando. Então, o primeiro é branded content. Cara, eu não vou te vender algo interruptivo, eu vou te cobrar mais caro para fazer um conteúdo super legal aqui dentro e ser mais engajamento do que efetivamente só CPM, né? Topo de funil e etc. Eu lembro muito de ver na novela da Globo, quando do nada um personagem fala de uma marca, sabe? Tipo, não, mas por que agora eu uso a Vênus para tirar Famoso manchas e aí merchan. nunca mais... E eu nunca mais tive esse problema. Olha, aí mostra lá a criança sujando tudo. Super. Aí ele, não, mas eu tô tranquilo. Não precisa ficar bravo, o Aldemar. Não precisa ficar bravo com... Ok, Carminha. Eu comprei o Vênus, ele tira... Não, mas assim, o branded content de um creator é muito parecido também. É que é Eu bem, sei, bem melhor assim, feito só e que tal, agora, mais engenheiro de contextualizado. obra pronta, agora a gente manja disso. né? Exato, Na agora época a gente ficava, manja. legal, tô falando Vênus. Caralho, eu também tenho Vênus. Total. Então, assim, o primeiro é branded content. E aí depois o player de mídia falando, cara, eu tô fazendo branded content pra essa empresa e tá sendo incrível, tô ajudando ela a crescer pra cacete e eu tô ganhando X mil reais aqui por fazer o branded content. Por que eu não ganho um revenue junto com esse cara, a receita junto com esse cara e a gente compartilha a Ao invés de receita? cobrar o FII, Ao invés de eu dá cobrar um negócio mínimo, quero ganhar na receita. E aí você vem pro modelo de revenue share. Só que é mais arriscado. Se você não confia muito no seu branded content ou no seu public post, talvez você não traga o resultado. Sim. Só que aí você começa a ir para uma lógica de modelo de atribuição ou de contribuição daquilo para efetivamente. Como é que você vai mensurar o quanto um branded content efetivamente conseguiu vender mais? Você pode botar um QR Code, você pode botar uma UTM, um link ou alguma coisa específica, ou um cupom e etc. que vai trazer, mas o topo de funil que você está trazendo, ele tem um arrasto, né? Ele tem uma cauda longa muito maior do que efetivamente só o que ele está trazendo de conversão naquele primeiro momento. Então, já começa a ser mais difícil e aí muita gente joga o jogo de, cara, vou te dar um percentual da receita total. Toma aqui 2%, eu não tenho muito como contribuir, entender. Tem até uma lógica de baseline, de faturamento e tudo mais para... O Arada falou isso exatamente aqui no último episódio. Total. Bem legal. Total. Então, assim, tem uma lógica de, cara, como é que eu faço o revenue share daquilo? E o problema do revenue share é como é que você tem um modelo de contribuição ali em cima. Quando você fala em fundo de funil, é
easy pra cacete. Você tem lá um last click, etc, de um Google e do Meta e você consegue fazer um modelo de contribuição perfeito. Quanto é que um Out of Home na Faria Lima trouxe de modelo de contribuição pra tua empresa? Como é que você vai fazer um revenue share nisso? Esquece, é dificílimo. Então, o modelo de revenue share é extremamente difícil de você tangibilizar. Sim. Tem ferramentas super legais que tentam estatisticamente comprovar e etc. Mas é muito guia pra caralho, porque ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. É estatístico, é efetivamente estatístico. É impossível dizer. O que tu vai ter é uma inferência, mais ou menos ali. Tem modelos de rede neural e etc, de outras coisas que você até consegue ter uma inferência estatística de quanto aquilo trouxe baseado num baseline, baseado num teste AB, que tem uma galera super legal que faz isso e é modelo que pluga no teu RP para saber o quanto efetivamente trouxe de vendas a mais. Uma galera da Índia faz isso e tal. Tem alguns modelos legais. Aqui no Brasil tem um player que eu sou até investidor porque eu realmente fiquei muito impressionado com os meninos, chama Uncover. Os caras já estão no Santander, os caras já estão no Nubank, os caras já estão no Burger King. Os caras que a gente tá negociando fazer uma parada com eles. Ah, do Sumi? Isso. Ah, o nome da empresa deles é Uncover? Uncover? Não é do Sumi, o Sumi tem a parceria com os caras da Uncover. Então assim, a Uncover é sensacional, o Dani, etc. A galera tá fazendo um modelo muito legal. Eles têm o Rox também, né? Que é um dos produtos dele. Enfim, putz, aí também não. Mas assim, a dinâmica é difícil você ter um modelo de distribuição. Então, o terceiro modelo é revenue share. É isso aí? É. O quarto modelo... O Rox é um nome que sim, mas é porque ele tá na empresa, daí eu imaginei que ele conhecesse esse produto que o... Não, mas o Sumi que criou baseado no produto deles, é um produto da Artplan, entendeu? A Uncover é o fornecedor desse produto, que o Sumi criou a marca. É um white label no final. Sabia, ele usa como white label. Tá. Assim, a turma lá... Você acabou de estragar o business do Cacau. Mas aí você pega por essência. Cara, quem tá criando isso? É tipo um MMM que eles usam de o white super label. MMM. O Market Mix Modeling é uma evolução do modelo de contribuição. É porque modelo de atribuição, turma, não existe, tá? Existe modelo de contribuição estatisticamente. Sim. Então, assim, o modelo de contribuição, o Market Mix Modeling, que é o MMM, é uma evolução e o takeaway que o marketing, o modelo de contribuição pluga. Então, assim, o modelo de contribuição te fala, baseado numa série histórica de investimentos, etc., o quanto que foi a contribuição do Out of Home para o seu crescimento. O Market Mix Modeling é o quanto estatisticamente, baseado no teu investimento, você deveria investir em Out of Home. É uma coisa diferente, uma coisa da outra. Entendi. Interessante. Ô, Tab, e o teu investido lá, startup, tu investiu aqui na V4, o cara não fica com uma objeção fazendo advogado diabo aqui de tipo, pô, beleza, tu investiu aqui 30 milhões, a gente queimou um monte de mídia aí na eletromídia, nos aeroportos, e beleza. Aí se passou 6 anos. Pô, já faz 3 que eu queimei a verba lá de mídia e tu ainda continua sócio. O cara não fica um pouco incomodado? Então, esse é o ponto do porquê que existe esse modelo evolutivo. Se a gente soubesse atribuir perfeitamente o que vem ali, eu preferia fazer um modelo de revenue share, que é o terceiro modelo. Falando, cara, eu tô te trazendo 30 milhões de investimento, você cresceu de X milhões para X milhões, me dá um percentual disso, porque veio efetivamente desses 30 milhões que eu investi. Como não se tem a aferição perfeita, e não existe no mundo essa aferição perfeita, tirando o Google e Meta, que são ferramentas de mídia de fundo de funil de last click no final das contas, ou de, enfim, que você consegue ter a UTM traqueando tudo, você não consegue ter nos outros tipos de mídia que são extremamente importantes. Então, o quarto modelo de evolução é o Media por Equity. É falar, olha, eu não consigo fazer a atribuição ou a contribuição perfeita do quanto efetivamente essa mídia está trazendo de resultado. Eu prefiro virar teu sócio. Porque eu estou no seu skin in the game. Eu estou interessado no teu crescimento. Eu não sei se os 30 milhões te trouxeram perfeitamente esse negócio a mais, mas a contribuição daqueles 30 milhões numa perspectiva assim, geral... Mas é que a parada assim... Eu tenho uma resposta na minha cabeça, né? A resposta é muito simples, pô. Se você tivesse os 30 milhões para investir em mídia, você daria os 30 milhões. Esse é um dos pontos. Você teria queimado os 30 milhões anyway, eu teria a parte da empresa. Existem 3 benefícios muito claros no Media por Equity. Você tem caixa para investir 30 milhões? Não. Você não tem caixa para investir 30 milhões. Não me leve. Então assim... E 30 milhões parece que é um investimento absurdo. Nossa, 30 milhões não dá para investimento direito, bem consistente em 6 meses, tá? Você queima 6 meses tranquilamente 30 milhões. Eu pratico tava na Ambev, eu faço 3 anos. Mas esse ponto fazendo Google e Meta, você faz talvez 50 anos fazendo isso. Vai para Out of Home, vai para Creator, para escala pesada, não tem muito como. Por isso que eu falo que não é early stage, não é para fazer um negócio como... Até porque às vezes a early stage, a empresa do cara vale 30 milhões. Exato, então assim, não tem como. Não, e a gente até estava falando aqui antes que e algumas empresas estão nos ouvindo, a própria V4, a gente investe lá uns 15 milhões em mídia 100% digital.
e já fica difícil de escalar. Sim. Aí o cara precisa ir para outros veículos, só que outros veículos é alto risco. Aí entra nessa, pô, vou torrar mais 15 milhões de caixa nos veículos que não é last click, mas tu tem que estar com um culhão, né? E tem um negócio que se chama curva de saturação. Você tem uma saturação máxima em determinado canal. Você não vai conseguir pegar 100 milhões de reais e investir só em Google e Meta. É impossível. Você vai saturar. A gente tá investindo 12 e tá quase morrendo? Então, e o seu provavelmente você tá se auto-bidando na maioria das coisas e seu addressable market, ele não tá 100% só no Google e Meta, na maioria das vezes. Não, com certeza não. Então, assim, a dinâmica é... contribuição, cara. O que tem de... Essa semana a gente fechou um projeto com a Cirela lá em Porto Alegre. E aí eu fui na reunião de kickoff lá pra participar e a menina me falou, eu já tava sendo prospectada. Fui entender a jornada de compra da diretora de marketing. Eu estava sendo prospectado há um tempão por uma BDR de vocês e eu vi uma palestra tua no Soft Summit e aí resolvi comprar. Caralho, é literalmente o exemplo que a gente dá nas nossas palestras. Exatamente. Né? Que foi porque Qual foi o canal? Foi o canal do Outbound ou foi o canal da palestra? Cara, eu vi uma chargezinha do The E-Marketeers, que é um cara que faz charges, etc., que é incrível o negócio. Ele fala assim, ele tem uma charge super legal, aí o cara sai de casa. Aí ele vê um out of home do tênis da Nike. Legal. Aí ele chega no trabalho, ele vê o amigo dele usando o tênis da Nike. Ih, fudeu. E aí ele chega em casa, ele vê um comercial de 30 segundos do tênis da Nike. E aí ele é impactado pelo Google com aquele tênis da Nike e clica. Onde é que tá indo a atribuição linear. Atribuição linear. Não é nem atribuição linear, né? Os outros você não tem. Tu não tem informação. Tu não tem informação alguma. Né? Eu não sabia que ela... Eu não gerei um QR Code, eu não sabia que ela tinha visto a minha palestra. Vixe. Não tinha como. Eu nunca ia falar, ano que vem eu não vou no Soft Summit porque eu não vendi nada. Total. Porque ela nunca me disse que foi por causa do Soft Summit. Então a dinâmica é, quando você for ver isso. a lógica de modelo de contribuição... Se você só tá fazendo o Google e Meta, você vai falar, não, quem vendeu o tênis da Nike foi o Google. Cara, perdão, o Google da Nike não vendeu, ele só fez o last click e ele conseguiu fazer... E na verdade o cara ia comprar de qualquer forma. Ele ia comprar de qualquer forma, ele ia clicar no orgânico, se ele não achasse, ele foda-se, vou na loja então, tá ligado? Então a dinâmica é, por que é difícil fazer outros tipos de meios versus fazer somente Google e Meta? Tem um dado super interessante que é público, que Google e Meta reportam quantos usuários de compras de Google e Meta existem no Brasil. Quando eu falei de 30 empresas representarem 70% do investimento, o restante da cauda longa são 95 mil empresas fazendo investimento em Google e Meta. Esse dado é legal, né? Porque tu me disse que tem cerca de 100 mil empresas que investem em Google e Meta. Em Google e Meta no Brasil. Então, assim... 100 mil empresas, mas tem 21 milhões, mais de 21 milhões de empresas no Brasil, né? Mas só 100 mil investem. Só 100 mil investem. Mas, assim, você pega muito CNPJ... 90% dos nossos clientes nunca investiram. Não, sim. Tem muito MEI dentro dessa conta dos 21 milhões também, então é mais difícil ali monetizar. Claro. E tem muita empresa B2B, tem um dado super interessante no Brasil, metade do PIB brasileiro é B2B, não é B2C. Ou seja, não faz mídia. Não faz mídia. Então, assim, efetivamente... não faria mesmo. Então, a dinâmica, no final das contas, é muito B2C, mídia. Então, grande parte das empresas é efetivamente B2C. E quando você faz um investimento, Google e Meta te possibilita uma coisa perfeita. Eu amo os caras por causa disso. Eles estão fomentando novos anunciantes dentro do mercado como um todo, porque o cara consegue pegar um investimento super pequeno, fazer um modelo de contribuição perfeito e falar, olha, investi R$1, voltou 2. E ele ganha confiança de fazer. Só que ele nunca vai conseguir fazer um investimento de 10 milhões, porque ele tem um problema de caixa, confiança, modelo de contribuição, e aí entra a For Equity, que a gente resolve 3 problemas. Caixa, efetivamente é super difícil você ter caixa para conseguir fazer outros modelos que não tem uma contribuição. 2, expertise. O que a gente está falando aqui, o CMO ou uma gerente de marketing, um gerente de marketing de uma empresa pequena conseguiria ter essa profundidade e experiência para saber o que efetivamente ela tem que fazer ou não, é super difícil. E tu tá aportando tu não tem nem como testar, né? Que é você, a galera. Exato. Então, assim, Não, a gente e entra como o board de marketing. O Ricardo também, que ele é um puta cara, foi um dos primeiros funcionários lá da Netshoes, foi o head de marketing. O cara, assim, o time tá é no muito fundo foda. também. Eu e o Renato Mendes, que somos os fundadores da For Equity, experiência de 15 anos, então eu fui diretor de marketing por quase 10 anos na Ambev, e depois eu fui o CMO da Stone Cove, vi o modelo de intermediação do varejo, só fazendo topo de funil na Ambev durante 10 anos, e depois eu fui pro modelo B2B, não é B2C ali, né? É B2B2C, mais o B2B2C com addressable market grande. Então, fazia muita mídia, muita coisa legal, mas muito growth também. Então, eu aprendi o modelo full funnel, muito mais do lado da Stone do que efetivamente. Então, eu aprendi isso e o Renato nasceu na Netshoes. Ele foi o CMO da Netshoes durante muitos anos. Ele foi o primeiro cara em fazer growth marketing no Brasil. Ele é mentor em Endeavor há muito tempo. Ele foi um dos primeiros anunciantes do Facebook no Brasil. Então, muita startup daria equity para você só pela expertise. E aí ele montou um fundo também antes, o Renato, que ajudou startups. Ele
ele tem muita experiência, ele é respeitado pra caramba nesse mercado. Super. Então, assim, essa lógica da expertise é o segundo pilar. Cara, não adianta você só ter a grana. O que você faz com essa grana? Então, ter expertise, a gente sempre entra de board de marketing das startups para ajudar, porque é muito difícil ter essa experiência incrustada ali. E muitas das vezes você poderia contratar essa experiência de uma agência, que já faz isso há muito tempo. Só que o dinheiro vai vir da onde? Como é que você convence o seu... É muito lugar para gastar. É muito lugar para gastar ao mesmo tempo. E o terceiro lado a gente consegue ter um efeito de escala, que é a resposta em cima dos 30 milhões. Quando a gente senta para trazer um player de mídia para dentro do nosso fundo, a gente traz ele com escala. Eu trago 40, 50 milhões de um determinado player de mídia para dentro do fundo. Se você sozinho fosse bater numa agência e comprar em dinheiro, você não teria o efeito de escala. Você estaria comprando 200 mil, 100 mil. Não ia pagar o mesmo preço. Você não ia pagar o mesmo preço. Então a gente consegue trazer essa perspectiva e traz todo mundo no modelo de sociedade. Eu quero ser o teu sócio. Eu vou fazer o teu business crescer porque todo mundo está vendo benefício naquilo. Completamente alinhado nos interesses. E você falou também, minha empresa cresceu pra caramba, você continua meu sócio. Mas também tem outro cenário, né? Que você pode simplesmente quebrar no meio do caminho e você não pagou os 30 milhões pro fundo, entendeu? Tem esse cenário que esse é o risco, entendeu? Total. Mas é bom a gente estar alinhado depois desses 2 anos, porque você vai precisar continuar investindo. Só que a lógica do Media por Equity é uma mudança de estágio de maturidade. Você vai sair de um estágio para outro estágio. Se não tiver crescimento de faturamento, se não tiver outras lógicas, são muito importantes. E a coisa boa Media por Equity não deveria entrar em CAC, né? Porque você não necessariamente está monetizando ali na loja. Você está cedendo equity. Então é um percentual pequeno de diluição, na maioria das empresas, para um benefício muito grande. Legal. Então, para as empresas... até LTV, né? Porque... tu tá fazendo aquele cliente recomprar. Super, você tem a lógica de acesso a uma safra de clientes que não necessariamente você conseguiria. E a coisa boa também uma coisa muito legal que a gente sempre fala, a gente sempre co-investe com outros fundos. Porque não é só o Media por Equity que vai te fazer crescer. Você precisa de dinheiro para, se você for uma empresa... Se você for uma empresa de mundo físico, você vai precisar produzir o produto. Sim. Você vai ter que ter gente na rua. Se você é uma empresa digital, no final das contas, talvez você continue investindo em Google e Meta, porque eu não vou te entregar Google e Meta. Sim, então você precisa tecnologia e outras coisas. Então a gente sempre co-investe com outros fundos. E um dado legal no Brasil a gente pegou esse dado da Distrito, do Gustavo, que é um cara super incrível. É muito massa. Distrito é incrível, assim, 80% dos investimentos de VC no Brasil são em empresas B2B, não são em empresas B2C. Somente 20%. O mercado de Venture Capital no Brasil é um mercado de 53 bilhões de deploy de capital, né, de empresas investidas. A primeira evolução ali foi, o mercado caiu pra caramba desde 2021, então... traiu 30% ao ano. Mas são mais ou menos 1.000 empresas sendo investidas no Brasil por VCs, né? Venture Capitals em geral. Fundos e tudo mais. 80% é B2B. E aí, quem é um cara B2C? Puta, eu tenho uma empresa B2C legal. Como é que eu pego o dinheiro? Como é que eu faço o crescimento se não tem ninguém me dando dinheiro? Ou você tem uma empresa extremamente rentável, que você tem lá uma margem EBITDA e uma margem líquida que você vai conseguir reinvestir no seu próprio business para crescer. Ou você faz dívida. Você vai no banco e fala, cara, me dá uma linha de crédito para eu conseguir crescer. Ou você vai tentar a sorte no Venture Capital e 80% ali não vai investir em você. E tem uma coisa interessante. A gente vira o primeiro fundo de Venture Capital especialista em B2C. Porque as rodadas de investimento que um B2C captura, 40%, 50%, 60% dessa rodada é marketing. Para você investir em uma empresa B2C, você precisa entender de marketing. Porque se você não entende de marketing, simplesmente você vai ser um venture capital que vai dar dinheiro e vai ficar cobrando 3 coisas. Qual é o teu CAC, qual é o teu LTV e qual é a lógica do teu growth. E você não sabe nem como o cara vai fazer isso. Você vai ficar cobrando, investe em Google e Meta, que é o modelo de atribuição perfeito, me traz resultado. E não funciona para todo mundo. Até o próprio CAC é um lance que faz até mais sentido olhar forte para o CAC no B2B, porque tu tem normalmente uma recorrência, é um MRR, é um SaaS, que os caras estão acostumados. Super. E às vezes no B2C o cara nem CAC tem, porque é um custo por venda. Cada venda no varejo o cara tem que pagar basicamente às vezes para o cliente voltar, ele não tem aquele cliente 100% com ele, tem um custo maior para manter esse cliente comprando, é outra dinâmica. É uma outra dinâmica, então você tem que entender de marketing para fazer essa dinâmica, essa brincadeira. E tem uma treta aí que é também, no fim das contas, quando o cara fecha com vocês, ele vai também ter que produzir os assets para poder veicular tudo isso, né? Super, mas a coisa legal é a produção dos assets, na maioria dessas empresas que a gente investe, porque são sempre Series A para frente, ele já tem uma mini housezinha produzindo coisas internamente. É um grande BO. Ele contrata empresas como a V4, que de alguma forma já consegue terceirizar e não necessariamente é um custo enorme, porque ele consegue atribuir resultado ao que vocês estão fazendo. Não, porque ele atribui resultado ao que vocês estão fazendo. Então, realmente é incrível, cara. Legal, e uma coisa interessante, né, é que você acelera talvez um round do cara, né? Porque talvez no Series A ele investir só Google e Meta, porque ele precisa
Dá resultado. justificar o dinheiro que ele está investindo, e aí ele teria que esperar para fazer brand awareness isso aí. no Series B só. Cara, eu vou te contar uma história real, tá? A gente já investiu em 3 empresas, tá indo pra 4ª agora. É uma empresa incrível, enorme, um monte de coisa legal. Aí eu perguntei pro CEO, eu falei, real, assim, eu falei, cara, por que você tá fazendo deal com a For Equity? Aí ele me respondeu uma coisa muito interessante, ele falou assim, cara, eu contratei um CMO pra empresa. Legal. Eu não tenho dinheiro pra dar para o CMO extrapolar e ser o máximo do que ele pode ser lá dentro. Se eu não fizer o deal com vocês, o CMO que eu contratei e pago 50, 40 mil reais pra esse cara... Vai broxar. Não, nem vai broxar. O que ele vai entregar? Ele vai ficar empurrando o mouse. Ele vai ficar empurrando o mouse ali, vai tentar criar alguma coisa de posicionamento, brand book, etc. Então, assim... A dinâmica é difícil pro cara. E aí eu falei assim, cara, você tá certo. E aí eu perguntei pro CMO. Eu falei assim, CMO, por que você quer fazer o deal com a gente? Ele falou, cara... Cansei de empurrar o mouse. ele chegou tem pouco tempo, ele falou assim, cara, sem vocês aqui dentro, eu demoraria de 5 a 6 anos para convencer o CEO, o board e os investidores da empresa que eu precisaria fazer branding. Com vocês, eu vou fazer isso em 1, 2 anos, talvez, porque vocês vão me dar o funding e vão me ajudar a justificar internamente, vão trazer expertise e todo mundo vai crescer junto. Então, essa é a dinâmica, assim. Eu acho que tem uma coisa de dificuldade de contratação, de não ter dinheiro para fazer isso e de, efetivamente, pagar mais caro, na maioria das vezes, porque não tem escala. E tem um dado interessante, Media por Equity, no mundo, existem 2.000 deals só no mundo, desde 1996. E tem uma instituição na Inglaterra que se chama Media for Growth, que concentra todos esses dados. E a gente tem muito contato com eles. Media por Equity, na maioria das vezes, é um player de mídia fazendo, como a Globo fez brilhantemente há 5 anos atrás. Ela pegou Ventures, né? a Global Ventures, criou um veículo de corporate venture capital, pega a tua própria mídia e faz investimentos. Investiu em várias empresas, mais de 40 investimentos. Investiu na Boozer, investiu na Kavak, perdão, Kavak não. Né? Investiu na Rappi, investiu na Stone, investiu na Livap, investiu na Oraman, investiu na Pet Love Acertou agora. a mão em todas, hein? Puta Então, assim, merda. tem uma lógica super legal do que Boa empresa. Quinto Andar, eles investiram no Quinto Andar também. Então, assim, a dinâmica são cheques enormes, super legais, e você pega, tem muito benefício. Só que o nosso modelo, a gente não é um player de mídia. E isso aconteceu na Inglaterra há 12 anos atrás, e por isso que eu falei que a gente não efetivamente criou o modelo. Sim, Há entendi. 12 anos atrás, existiu uma pessoa de Venture Capital que olhou para o mercado de mídia e falou, cara, tem essa oportunidade dentro do mercado de mídia brasileiro. Vamos fazer um negócio diferente, perdão, na Europa como um todo. Vamos fazer um negócio diferente. Eles capturaram 300 milhões de euros com rádio, TV, out of home e print, sendo um fundo de Venture Capital, investiram em 40 empresas lá dentro, sempre B2C, middle late stage, né, que é pós-Series A. Os caras já tiveram 23 exits, 3 IPOs e 2 unicórnios dentro do portfólio. Caramba. Isso em 12 anos. E aí eu perguntei pra eles, eu falei, e o teu time, cara? Quantas pessoas você tá fazendo isso? Quanto você acha que era o time do cara pra fazer toda essa gestão? 3 pessoas. 4 pessoas. É foda. Cacete. Isso que eu ia perguntar agora aqui pra galera entender, assim, porque eu não acho que todo mundo que tá nos ouvindo manja pra caralho de private equity, esse tipo de coisa, fundos e tal. No fim das contas, o que vocês têm de interesse sendo a For Equity é, obviamente, ter o equity do cara, o cara crescer Os exits. e você fazer um exit, certo? Super. Ou não precisa fazer o exit. É crescer a empresa e ela ser uma pagadora de dividendo e eu, como sócio da empresa, a gente vai continuar E aí crescendo o eternamente. fundo seria igual um fundo comprou uma ação paga dividendo e remunera os cotistas. Remunera os cotistas e sai todo mundo feliz. E os Então, cotistas, no teu caso, são os players de mídia. os players de mídia E sempre. os influenciadores também. E eventualmente outros, como tu disse ali, outros fundos também podem entrar, né? No nosso fundo, não. No Ele nosso pode fundo. Não, entrar... ele pode entrar, indica esse Ele indica fundo empresas. E ele investe junto. Então, tipo assim, eu vou te investir entendi. 5 milhões de mídia na V4, mas ele precisa também de 2 milhões em dinheiro, então eu vou ligar pro Denner, que tem um fundo, e falar assim, olha, Vai tô pro investindo SoftBank. nessa A empresa. SoftBank me empresta 200 milhões aqui. Não, Não, investe investe junto, junto. co-investe. Co-investe. Entra nesse round nós Esse dois, round, entendeu? é. A gente vai captar 100 milhões para V4, vai ser 30 milhões da For Equity e 70 milhões do SoftBank. É isso Entendi. aí. Perfeito. E por que é coisa legal? É B2C, e na maioria das vezes, assim, todos nós aqui, tirando o V4 em si, que é uma empresa B2B, mas a perspectiva de marketing é B2C, cara. Vocês comentaram do Arada. O Arada está fazendo dentro de uma empresa B2C. O Quinto Andar é uma empresa B2C. A Pet Love é uma empresa B2C. Todo mundo que é de marketing, no final das contas, todas as discussões de marketing, Roy Hunters é muito dentro dessa perspectiva, está muito dentro de uma perspectiva B2C. O cara do e-commerce é B2C, né? Todo mundo, no A final, OMA é é. B2C, a Unilever é B2C, a Lacta é B2C. Todo mundo, então... 50% da verba do que ele tá falando aí é tudo empresa B2C. É pô. toda empresa B2C, então assim, é muito difícil você ter uma empresa B2B fazendo marketing muito grande. Por isso que a gente brilhou.
E por isso que vocês... e a empresa pequenininha tem, então, do ponto de vista que você está falando, a falta de conhecimento de fundo, venture capital, etc., é porque não tem investimento mesmo para uma empresa B2C crescer. Na maioria das vezes é amigos e famílias investindo, e você tem que dar lucro. E dívida, né? E dívida. Você vai emitir uma dívida para crescer e tudo mais. A gente é uma alternativa. É uma alternativa ao mercado de conseguir ajudar as empresas B2C a crescer pra caramba, cara. Então, a gente tem muita história, muita coisa para falar. Eu queria dar uma guinada no assunto rapidamente de uma coisa que você me falou, que abriu meus olhos, eu nunca tinha parado para pensar, que é... Muitas vezes a gente olha para algumas marcas e não entende do por que eles estão fazendo os investimentos de marketing que a gente acha estúpido. Tipo assim, nossa, mas por que os caras estão torrando esse dinheiro nisso? Ou fazendo algo que claramente não dá resultado, ou gastando tantos milhões numa agência que é caríssima. E aí você me falou e exemplificou que é o trabalho de um cara de marketing dentro de uma empresa é só ser promovido. Perfeito. Ele tá ali, ele tá cagando a dar resultado ou não, ele quer fazer o mais seguro possível para ser promovido. Dá um pouco dessa visão. Porque, é sério, é uma aula muito interessante pra gente entender o lado do cliente, né? Por que o cliente toma esse tipo de decisão? Cara, é até difícil falar isso aqui, mas assim, a dinâmica do mercado de marketing é um mercado que o modelo de atribuição e contribuição ele não é perfeito, como a gente falou aqui muito profundamente. Perfeito. Por que existe prêmio em Cannes? Pra justificar o trampo do cara. Pra justificar o trampo do Miguel, cara. Famoso Miguel. Não, famoso PPT. Não, eu chamo de métrica de vaidade. Porque assim, Miguelzinho. como você não consegue metrificar efetivamente o resultado do que você tá fazendo, na maioria das vezes, se existem Tu métricas pede de... pra uns amigos teus te dar um prêmio no exterior pra te Volta lá, na moral, pelo amor de Deus. Tem prêmios de meio do caminho, mas não é só o Cannes, cara. Eu acho que assim, número de menções em social, métrica de vaidade, perdão, é meio do caminho. Você tá vendendo mais em social, não? Social listening maravilhoso, com uma positividade de 95%. Cara, o quanto que tá vendendo mais? Exato. Não muda absolutamente nada. Puta, meu ranking de SEO e etc. Cara, legal. Quanto que isso tá trazendo mais de venda? Puta, super legal. Aí existem métricas em marketing muito estranhas, que é share of spending. O que é share of spending? É quanto a categoria investe e quanto que eu deveria investir baseado no meu market share. Cara, talvez você não precise investir a quantidade que você tem de market share. Talvez é uma dinâmica muito diferente. Então, o João sabe bem disso, por que o diretor de marketing, na maioria das vezes, faz investimentos que não são tão racionais, na maioria das vezes? Como algo pra ganhar Cannes. Como algo pra ganhar Cannes é um investimento pouco racional, mas é porque ele não consegue atribuir resultado perfeitamente no que ele está fazendo. Então, ele se justifica contratando as maiores e melhores coisas. Alguém vai ser demitido por colocar um filme de 30 segundos na Globo? É difícil, né? Cara, eu contratei a Globo, cara. Puta, faz alguma coisa completamente fora da caixa, uma live no Instagram e etc, que você vai gastar, muita coisa. E se esse negócio não trouxer resultado algum? Cara, é um puta risco. Puta risco pra tua carreira. Pra carreira. O teu incentivo é não ser demitido majoritariamente. Então, assim, na maioria... Não é fácil ser marqueteiro também, né, gente? Tem que lembrar disso, né? Marqueteiro é puta pressão, né? Uma pressão enorme. Não é porque esse cara é estúpido, incompetente, é porque é difícil pra caramba mesmo. Super difícil. Então, assim, as pessoas têm medo, na maioria das vezes. E a empresa também queria um ambiente... O Roberto Medina, nosso sócio lá do grupo, ele falou um lance que eu me identifiquei, que ele fala que a gente asfixia os criativos. Super. Então a empresa fica numa pressão sobre o cara, né? CMO é a função que menos dura no board, no chief, sim. Isso. E aí o cara, mano, eu não vou arriscar aqui não, fazer uma live com o Gustavo Lima, ficar loucão na live lá. Eu vou fazer o conservador aqui, porque eu não vou botar a mão na reta, já é difícil. A empresa cria um ambiente muito asfixiador pro marqueteiro, pro CMO, pro cara não se sentir minimamente livre pra, deixa eu tentar um fornecedor diferente, deixa eu tentar uma parada criativa. Se deu errado, mas, contratei a agência que mais tem prêmio. Mais tem prêmio. Então, assim, mais consolidado. Mais consolidado. Eu contratei a produtora mais legal pra se fazer determinada coisa. Eu contratei... O melhor sistema do mundo. O melhor influenciador e o maior... Então, assim, é sempre uma questão de referência. As pessoas querem ter as referências maiores e melhores e tudo mais pra... dar um lastro pro que ela tá fazendo. Eu vejo isso até nas propostas comerciais, assim, tipo, os caras sempre eles precisam do case. Se tu não tem o case que tem uma empresa do meu porte, do meu tipo, do meu nicho, do meu setor, cara, tu já fica... Mas sabe por que ele pede? Eu acho que esse é o ponto do João. Cara, eu convivi muito tempo nesse preâmbulo ali de, cara, aprovação de orçamento, um monte de outras coisas. É porque o CEO tá pedindo, cara.
Como é que ele vai te justificar que você vai investir 40, 50 milhões e vai falar, não, como é que você investe isso? Cara, você tem que criar referências e às vezes, para você... empresa grande, a gente tá num processo de virar fornecedor de uma empresa grande, né? Pra galera que não tá ligado, quando vai fornecer pra uma empresa grande, tu tem que ser aprovado pelo departamento de compras. Super, tem compliance, tem um monte de Aí coisa o departamento de compras manda lá uns caras jurídicos, manda os requisitos para ser fornecedor. Aí um dos requisitos dessa empresa gigante que a gente tá homologando quero cases igual ao nosso, fornecedores igual ao nosso negócio que tu já fez algo. Então o cara já tá tem um guardrail da estrutura que não deixa tu sair fora da caixa. Então, eles mandaram uma planilha pra gente preencher com 80 linhas. Total. Pra ser fornecedor, né? Não, Nem mas... tem proposta aprovada. Zero aprovação. Tipo, você primeiro, vamos dar o primeiro passo. Cara. O mercado é concentrado pra caramba, porque tem uma barreira de entrada enorme ali dentro. E o cara na reunião falou pra gente, vamos já começar o processo de homologação aqui, porque ele leva uns 2 meses. E aí eu te pergunto, o diretor de marketing, o CMO, cara, qual é a sua propensão de assumir risco nesse lado? Baixíssima. Baixíssima. E na maioria das vezes você quer ser promovido, na maioria das vezes, que é o ponto que o João comentou. Você não tá ali porque você é o dono da empresa, porque você é o empreendedor que criou aquela empresa do zero. Provavelmente você quer ser o CMO, você quer sair de gerente de marketing para diretor de marketing, e muitas das vezes você quer agradar teu chefe, cara. Ou tua chefe ali dentro. Então, a chefe gosta de sertanejo, eu vou patrocinar sertanejo. Então, assim... Mas é verdade mesmo, né? Então, assim, você acaba eu fazendo... vou até anotar aqui fazendo investimentos muito específicos, porque... Cara, assim, é dinheiro muito grande, assim, eu gerenciava um orçamento quase 300 milhões na Ambev, com 7 marcas, e aí uma pergunta até inicial que vocês fizeram cara, faz sentido uma pessoa gerenciar tantas marcas assim? Eu vou te falar o contrário, faz sentido ter 6 pessoas gerenciando marcas com pouco investimento? Porque você teria um custo de pessoas muito grande para ficar empurrando o mouse. No final da maioria das vezes. O playbook às vezes é o mesmo que tu tá usando nas marcas, só tu muda as marcas porque tu tem um público diferente para cada uma. Você tem uma lógica de construção de posicionamento diferente para cada uma, mas talvez go-to-market às vezes é os mesmos, ganha eficiência. Você traz um retorno muito maior dentro da perspectiva que você consegue ter acessos ali dentro. Então, na maioria das vezes, eu tinha um time grande para gerenciar tudo isso, que era quase 40 pessoas, Sim. mas Fora os terceiros, né? Mais os terceiros, quando você olhava, é porque você tinha os times pequenos, operacionais, mas toda a estratégia era centralizada em poucas pessoas. E essa tua experiência prova muito o lance que a gente fala muito, que o marqueteiro, ele é um alocador de recursos, né? Porque tu tinha lá tu tinha 7 assets que tu tinha que escolher em qual deles tu ia alocar 300 milhões de reais naquele ano. Então, às vezes, sei lá, a marca X Corona lá tá bombando mais, bota um pouquinho mais aqui, tira Corona dali. é bom. Pô, agora Corona depois do Covid, o nome não é tão legal divulgar, cara. Mas caiu a venda de Corona nos Estados Unidos no período do coronavírus, cara. O americano não dá pra confiar muito. Aquele case da Ambev nos Estados Unidos lá com a Bud Light. Então, por exemplo, aquele é um caso... Aquele case incrível, ao contrário, né? Aquele case de fracasso, né? Não, mas aquilo ali é o case da realidade de muitos executivos de marketing, assim. Tem pautas muito pessoais, na maioria das vezes, mas que você quer implementar. Né? Não, isso é Estados Unidos, né? Estados Unidos, foi agora, acabou de cair. Agora também. Pra contextualizar, pra quem não sabe... que tem o case Bud Light, eu tava pensando no case parte positiva, que a Bud Light ela foi inventada por um bom motivo e que fez muito sentido. Vamos contextualizar. A Bud Light tá há 20 anos sendo a cerveja número 1 dos Estados Unidos. Sim, mas a questão é que o que eu falo que é legal é o porquê que ela é tão foda. Não, mas vamos na parte que interessa. Vamos na parte dessa, ó. Alguns meses atrás, a Bud Light contratou uma influencer trans para poder figurar uma campanha que foi para televisão, né, lá nos Estados Unidos, uma campanha muito grande. E aí isso gerou várias críticas à marca, a um ponto de que eles tiraram a campanha do ar, demitiram as pessoas que fizeram a campanha, e mesmo após meses depois dessa campanha sair, ela chegou a perder market share a ponto de ir para o segundo lugar. Não, ela perdeu o market share e perdeu o valor de mercado na bolsa de valores. Ela perdeu 30% da receita. Ela estava, perdeu 500 milhões de dólares de receita em 3 meses, se tornou perdeu a posição de primeiro lugar que ela estava há 20 anos. E perdeu 9 bi de valor de mercado na empresa. Porque aí os caras estavam vendendo Bud Light mais barato que água nos Estados Unidos para desovar, porque o bagulho é perecível e não tá vendendo nada, mano. E aí você pega a essência do erro. A essência do erro é marketing, não existe marketing. Existe quem é o teu consumidor daquela marca. Bud Light é uma marca de redneck nos Estados Unidos, do interior, super bem construída, etc. Mas é para um público muito extremista. O cara foi falar de uma trans, etc. Que assim, o que isso conecta com o seu público-alvo? Então, não é a questão da pauta, é a questão do erro de não saber o público, né? Não saber o público. Não pensar nisso. E isso
foi um erro de uma gestora de marca que estava naquele momento gerenciando a marca como a vice-presidente de Bud Light nos Estados Unidos, que ela tomou a decisão em fazer. Então, assim, o impacto de um CMO, como o Denner comentou bem, é um alocador de recurso. Caralho, O alocador de recurso pode ter um impacto tão negativo como esse que a gente comentou agora dentro dessa perspectiva. Então, por isso que eu trago sempre uma lógica muito parecida com finanças. Marketing é finanças, gente. Total. Sim. E por isso que o empreendedor é o herói do mundo, né? Porque essa mina, ela mesmo tomando essa péssima decisão, no fim das contas, de alocação de recurso, o grande perda dela foi ser demitida. E agora ela... vida que segue. E a empresa perdeu 9 bilhões de dólares em valor de mercado. Então, a dinâmica é a alocação de recurso é a coisa mais importante. E não é recurso só, efetivamente, financeiro, né? Nada disso. É recurso de posicionamento de marca, de como você vai fazer um monte de outras coisas para trazer a tua marca para se diferenciar dentro do mercado e ser construída como a número 1 no mercado em 20 anos, que em uma ação você literalmente destruiu tudo isso. Então, o impacto que um CMO, um diretor de marketing tem numa marca é gigantesco. E é uma gestão de reputação que, imagina que ela tinha dinheiro para fazer isso. Então, por isso que o impacto disso foi cada vez maior dentro da dinâmica. Então, a gente entra muito dentro dessa pesquisa com expertise e, do outro lado, com dinheiro, né, com o Media por Equity para conseguir fazer esse negócio acontecer. E é muito louco, né? Que isso também reforça do porque o cara não quer ser demitido, né? Porque ele não arrisca. Porque se isso tivesse dado certo, a gente estaria aplaudindo ela. Pô, caralho, ela conseguiu trazer um novo público. Mas um erro pode... é que a galera não vê o marketing... O quão difícil é esse trabalho. O quão difícil. Porque quando eu gravei meu vídeo, eu falei, cara... A primeira coisa que eu falei no meu vídeo, assim, é muito fácil a gente vir aqui gravar um vídeo falando, pô, que cagada. Pô, os caras estavam 20 anos na liderança do mercado mais competitivo do mundo. Os caras são muito competentes na ABI, na Bud Light, no caso lá. São muito competentes. Mas um vacilo é o suficiente para destruir o negócio. Olha quão difícil é. Essa pessoa que estava fazendo essa estrutura, ela estava há quanto tempo nessa frente? Não aí também é too much information pra gente estar tendo um papo não de sei. Não, eu fiquei curioso pra saber, tipo assim, mas a não tem maior track record, ela tá há 10 anos não era muito tempo. Não era muito tempo. Mas imaginei, né? Engenheiro já pra pronto, óbvio, mas enfim. Mas uma coisa que eu trouxe essa pergunta é muito pra entender assim, beleza, tem esse cenário de marqueteiros que só quer ser promovido, vai no seguro, e você é o oposto disso, né? Como você conseguiu ser tão diferente nesse mar de marqueteiro que realmente valoriza Cannes, que realmente acha da hora isso, e você nunca foi essa pessoa... Às vezes nem acha, foi condicionado a achar, né? Não, mas assim, mas num ambiente condicionado, você ser o cara que não é assim, você é, porra, como é que você continua crescendo sendo o peixinho fora d'água, sabe? Não, mas então, uma coisa é... Para você mudar a perspectiva, você tem que ser um pouco da perspectiva para você entender um pouco da dinâmica. Eu fui um pouco da dinâmica, tá? Cara, eu ganhei todos os Cannes, eu ganhei todos os Fs, eu ganhei tudo que é possível em todos os prêmios para entender. Eu fui 3 vezes a Cannes para entender como é que era o modelo e etc. E você meio que se planeja para começar a fazer isso, porque não é sempre que você vai ter autonomia. Você começa a ter autonomia na tua carreira a partir de determinado nível. O que eu aprendi de diferenciação pessoal foi o que eu falei no início, você precisa não ser um marqueteiro. A palavra em si é uma palavra muito ruim no final das contas, porque, cara, você pega um monte de coisa ruim que tem por volta no marqueteiro. Você tem que ser uma pessoa de business, cara. Se você não entregar resultado, na época, eu estava gerenciando Boêmia. Boêmia faturava 300 milhões e eu entreguei ela com 1,2 bi de faturamento. Tem como justificar 1,2 bi de faturamento depois de uma gestão? Cara, não importa o Cannes que você ganhou. Importa muito pouco o Cannes que você ganhou. Então, por essência, seja uma pessoa de negócios. E sendo uma pessoa de negócios, você vai assumir que risco você vai estar fazendo para você trazer referencialmente. Então, exemplo, tá? Denner, quando você fundou, fez a V4, etc., você não assumiu um risco gigantesco ao fazer isso? Sim. É a mesma coisa, cara. Todo marqueteiro, por essência, é um empreendedor. Porque ele total. precisa entender na alocação de recursos, de tempo e no contexto que ele está vivendo, como ele vai fazer o tabuleirinho de war para esse negócio crescer mais, para você se fazer. Em determinado momento, talvez seja branding. Em determinado momento, talvez seja ganhar Cannes para você ganhar mais orçamento internamente dentro de uma empresa. Na minha visão, os melhores empreendedores, os melhores marqueteiros do mundo não são publicitários para mim. Pô, para mim veio na cabeça um Steve Jobs, um Bill Gates, um Elon Musk. Porque o marketing, eu falo isso até no meu livro, o marketing é como se fosse, ou a comunicação como um todo, todas essas coisas, são como se fosse um corpo humano, onde tem vários órgãos que precisam funcionar em harmonia, são um negócio. Só que cada um tem uma função. Então, a publicidade, o produto, o pricing, tudo tem uma função, como os órgãos do teu corpo. Mas a função do marketing é o cérebro. Ele tem que dar o comando para todos esses órgãos. Por isso que os bons CEOs são muito marqueteiros, estão muito próximo do marketing.
Né? Então, os bons marqueteiros, eles são esses caras que sabem dar comando de negócio. Porque às vezes tu vai fazer uma puta campanha foda, mas teu pricing tá errado, Não adiantou não de adianta nada. absolutamente Teu nada. produto é uma bosta, não adiantou de nada. Teu CRM é ruim, não adiantou de nada. Cara, esse ponto é perfeito, que eu acho que é uma diferenciação muito grande no mercado de tecnologia e o mercado de bens de consumo. O mercado de tecnologia está começando a falar em PMM agora, que não é o Product, enfim, Product Manager, tem a lógica do Product Market Manager, agora dentro da gestão. Falou A disso gente também falou no disso anterior. Qual é a diferença simples? Cara, isso sempre existiu na empresa de bens de consumo, isso se chama o gerente de marca. O gerente de marca, por essência, é um CEO da marca. Ele tem que ver price, ele tem que ver distribuição, ele tem que ver o profit and loss, que é o P&L da empresa. Da Arezzo tinha lá os gerentes de marca junto com a gente. Cada marca. Todos. E essas pessoas são pessoas de negócio. Eles são mini CEOs que estão ali tocando a marca do início ao fim. Eles são responsáveis. Eu era um mini CEO de 7 marcas. Eu precisava entender, fazer modelos de 7 empresinhas. Também, mas enfim. Que passaram alguns bi cada um. Então, assim, mas enfim. a dinâmica do marketing é você precisa ser um CEO. Você é um CEO de marca. No final das contas, você está tocando aquele business de início ao fim, mas com parceiros. E isso eu nunca entendi no modelo de tecnologia, porque as pessoas do produto, efetivamente, eram pessoas técnicas somente, no lado de tecnologia. E você não tinha alguém de marca/marketing auxiliando. O movimento de criar o PMM é o movimento, por essência, de todas as empresas de bens de consumo, que são os brand managers. Que sempre existiram, isso de novo. que sempre existiram em todas as empresas de bens de consumo. Então, esse negócio de o empreendedor, a pessoa de marketing, por essência, é um empreendedor e é um CEO de marca, é o que você precisa olhar para o teu business. Só para trazer uma outra visão, que é uma dúvida que acho que muita gente tem. Você é um puta especialista... É a minha cadeira que tá vendo esse barulho? Não, é a mesa, pô. É a mesa. É a mesa? Não, acho que é a sua cadeira. Ah, não sei. É a mesa. É a mesa. É a mesa. Tá. Você é um puta especialista com um budget gigantesco, porque tanto a Ambev quanto a Stone continuam tendo agências. Por que eles nunca internalizaram? É interessante essa visão, porque a gente teve a visão no episódio anterior do eles internalizam Harada. uma parte e outra não. Qual que é a moral de escolher entre os fornecedores? Por que e não só ter agências, como ter várias agências da mesma marca, né? Muito incomum você ver uma marca que só tem uma agência. Os caras normalmente têm 3 agências. Por que isso acontece? Uma vez. Foi bom? É que a gente na época não fazia DV360, que era a única coisa que vocês precisavam. Faz uns 2 anos isso. Cara, te respondendo, João, eu acho que existe... Cara, uma coisa o playbook de marketing morreu. Todo mundo que falar que existe uma fórmula mágica para fazer determinadas coisas você como um CEO da tua própria empresa, tem que reinventar a tua empresa a todo momento. Então, assim, marketing é a mesma coisa. Paranoia produtiva, sereno desespero. É isso. Então, assim, vai fazer o negócio acontecer e tente ser o melhor possível e o mais eficiente para fazer esse negócio acontecer. É a mesma história. Quando você está numa empresa muito grande, você tem 1 bi de gerenciamento de marca/marketing para alocar da melhor maneira possível. Você tem uma marca que tem sozinha, talvez 300, 250 milhões para gastar no ano. Só que essa alocação é um percentual do faturamento total dela. Normalmente, uma marca que tem esse tipo de montante é de 3% a 5% do faturamento total da empresa ali dentro. Então, quer dizer que ela fatura bastante para você ter esse orçamento ali para brincar. Você vai fazer de tudo, o máximo possível para entregar resultado. Se é uma campanha, se é contratar 3 agências, se é fazer mais alocação em determinada coisa, você vai fazer de tudo para otimizar esse orçamento para entregar resultado. O que eu vejo é uma escadinha. Em empresas early stage, você não tem o luxo de ter orçamento. Ninguém em startup tem orçamento. Não tem nem dados para projetar. Tem nem dados para projetar, você não tem o caixa, você não tem um monte de coisa para fazer. Então, na maioria das vezes, você faz o que é possível fazer. E a maioria das pessoas começam fazendo in-house. Você pega algumas mini empresas, ou micro, ou médias empresas, elas estão fazendo dentro de casa ou subcontratando especialidades. Não, vou pegar um designer com um freelancer, eu vou pegar um cara de mídia de performance como um freelancer, e aí você vai jogando o teu orçamento. O que eu vejo, tá? A Ambev e a Stone têm houses. Ambas têm agências internas. Só que na Stone, a agência interna é muito relevante, é 95%. Do que você produz de conteúdo e do que você faz dentro de uma marca. A compra de mídia interna, é tudo absolutamente interno, porque é otimização de orçamento. Ela não tem um orçamento da Ambev. Quando ela precisa ir para uma coisa de produção muito massiva, excessiva, ela subcontrata uma agência muito grande e ela contrata essa especialidade para trazer para dentro de casa. Isso acontece em várias empresas, tá? Madeiras é assim, a Pira é assim, a Stone é assim, o próprio Kitandar é assim, muita gente é assim. Quando você pega numa empresa muito grande, aí existem as burocracias. Um dado do Kitandar. O Kitandar tem 250 pessoas no marketing.
Você vai falar, cara, o Quinto Andar tem 250 pessoas no marketing. A XP tem 450. Pra que você precisa de 450 pessoas dentro do marketing? A Ambev tem 60 pessoas dentro do marketing. O resto é tudo fora. Com um orçamento muito maior. E aí você fala, cara, por que você não traz pra dentro? Porque, puta, é difícil. Como é que você vai aprovar o CAPEX, OPEX pra trazer novas pessoas, o QLP, que eles chamam, que é a pessoa, o FTI, né, que tá trabalhando. Você vai encher muito a lógica do que você tem. Liability, cada pessoa. Cada pessoa, como é que você justifica, enfim, tem uma trilha de carreira. Então é muito mais fácil você subcontratar externo do que você botar seu próprio todo time. Esse trampo de plano de carreira, Tudo. de gerenciamento, Tudo. os caralho, como for o cara que é especialista em gestão desse tipo de mão de obra. E normalmente especialistas não têm um crescimento tão grande dentro das empresas, porque o cargo de generalista na maioria das empresas é muito mais valorizado do que o especialista. Se você é um especialista em motion design, você vai querer trabalhar com motion o resto da sua vida, porque você ama aquilo, você quer trabalhar na DreamWorks, você quer trabalhar em um monte de lugar. Não na Ambev, necessariamente. E não na Ambev, necessariamente. Então, se o cara for entrar, internalizar esse ele vai contratar o melhor motion de criar um plano designer. de carreira pra esse cara. Ou não, ele vai contratar o melhor motion designer? Dificilmente. Dificilmente. Então, puta, você bem contrata e tal. Então, tem sempre uma dinâmica aqui. Eu vejo muito como é quase como fosse um X. No início das empresas, é muito sobre modelo de atribuição perfeito, growth marketing, fundo de funil, produção interna. E aí você vai crescendo esse investimento, esse negócio vai subindo. No final, é menos sobre mídia de performance, quando você se torna uma big empresa, e muito mais investimentos em outras coisas, com time terceirizado e tudo mais, numa dinâmica muito menos complexa de gestão de time. A Stone em si é um time gigantesco de marketing, mas super espalhado. Quinto Andar da vida, XP da vida, são todas empresas que são um modelo menos tradicional. Mas você pega uma Unilever, você pega uma Procter, você pega uma Nestlé, são times enxutos, muito enxutos, subcontratando muita gente dentro do mercado com orçamentos muito maiores do que todos os outros que estão se fazendo. Enfim, a própria XP também contrata a V4, por exemplo, e tem dezenas de profissionais que são subcontratados. Nesse caso, seria a mesma lógica, né? É subcontratar a especialidade. Ainda tendo 450 pessoas no marketing, entendeu? É, porque a divisão trabalha na escala também, né? Tu precisa de uma pessoa pra fazer cada uma das coisinhas e tu não consegue ter todas Cara, elas. essa visão do especialista foi muito legal. Isso aí me deu um baita argumento pro X aqui, que eu tava pensando que faz sentido, porque de fato o especialista ele não necessariamente vai querer... O cara quer um puta gestor de tráfego, ele não quer a carreira da Ambev. Não quer. Ele não quer evoluir. A carreira da Ambev é legal pro estrategista, que a gente falou no outro episódio. Exato. O Head, ele vai estar lá dentro, porque pra ele é legal, E ele ele tem tem que tá lá orçamento. dentro. Agora, o cara que faz só mídia, às vezes só naquele cliente, fica até chato pro cara. E pegando do lado mais de branding, você pega um diretor criativo, números bizarros, tá? Tem diretor criativo que ganha R$100 mil numa agência de publicidade. Que é o melhor cara do mundo, que faz só a aquilo, primeira etc, parte. que faz só Sim, aquilo ali. Cara, o salário médio de alguém dentro de uma grande empresa não chega nem próximo, mas talvez seja o salário do CEO da empresa, R$100 mil. Sim. No meu caso, não é esse salário. Então, assim, a dinâmica é como é que você contrata um cara desse, entendeu? Você não vai contratar. Impossível, mas ele talvez, tem que ser compartilhado. Mas né? talvez você possa contratar ele. Você vai pagar um pedaço, que é uma agência que vai contratar ele, mas que vai trazer. É a lógica da compartilhada. economia compartilhada. Né? Economia Exatamente. compartilhada. A mesma assim, coisa é. dados aí. Pô, papo pra caramba aí. 1h30 já, eu acho. O time aqui da produção tá querendo nos correr. Sexta-feira, 9 da noite, o cara tá só tá pelo triste ali, boteco, velho. falando de Ambev aqui. 8h27. O DJ só quer ir tomar uma boêmia e tá de Demais. cara com a gente. Mas, pô, foi maneiro aí. Tem que, Porra, vai ter maneiro que trazer mais. demais. Vai ter que Tem virar mais co-host vezes, aí é. com a gente. Boa. Muito bom, prazer, cara. Deixa pra galera aqui um pouco mais. Galera de que quiser como o saber pessoal pode mais, te pedir um achar. dinheiro pra ti de mídia, como é que faz, quer botar como é que startup faz? aí. Boa, assim, basicamente a comunicação principal é pelo LinkedIn mesmo. Então, cara, a gente tem o Felipe Atab, que é o meu perfil do LinkedIn, que a gente produz muito conteúdo, principalmente de marketing, para tentar... Atab, H-A-T-A-B. Isso. Atab com H. H-A-T-A-B, exatamente. Que a gente produz muito conteúdo nas nossas próprias redes, mas na própria 4Equity, né, que é 4Equity, dentro do Instagram, dentro do LinkedIn. Lá tem um formuláriozinho para como você pode acessar a gente. Tem o nosso telefone, tem o nosso e-mail e tem o nosso site, que é, enfim, para bater o papo. Brabo. Se a gente fizer uma JV, fica muito fácil, né? V4 Equity. Before Record. Mas a gente vai investir na V4, cara. Claro, Opa, pô. com certeza. A gente tá no processo, a gente tá no processo aí, né? Rapaz. E pra galera do YouTube, lembre-se, faça aí o hack que o João Vitor... Porra! Toda vez eu meto essa, porque eu, sei lá por quê, mas enfim, o João Pedro falou aí no último episódio que você deve ter ouvido, então lança os comentários aqui com o nome do Roy Hunters, comenta aí pra gente pra ajudar a divulgar esse episódio. Comenta no esse YouTube aqui, e coloque
o nome do podcast em todos no os comentários. Eu falo todos os comentários, porque assim, você vai dar mais de um, né? Pelo amor de Deus, pô. Vários comentários. Mostra que tu tá engajado aí, mostra pô. que, pô, isso aqui é um exemplo. Esse e o último episódio que você deve ter ouvido também. Se você não ouviu, vai lá ouvir, ou ver, no caso do YouTube. Mas, cara, isso aqui é bem essência Roy Hunters. Então, compartilhe isso aqui, porque é isso que a gente quer mostrar pro mercado. É o tipo de episódio que a gente gostaria de ouvir. Pessoas não podem sair daqui sem saber que crescer não é uma opção, mas é uma estratégia de sobrevivência. Se você não está crescendo, você está morrendo. Por isso que growth importa tanto.